Paz seja convosco. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o Pastor Júnior e o conteúdo que eu vou te entregar nessa noite, ou nessa manhã, ou nessa tarde, eu não sei qual horário que você vai estar assistindo esse vídeo, eu tenho certeza que pode transformar a sua vida. O conteúdo que eu quero falar com vocês é algo que muitos cristãos não usam porque não sabem. Oséias 4:6 está escrito assim: meu povo morre por falta de conhecimento, padece, morre, acaba não desfrutando por não ter conhecimento. Mas também Jesus fala: errai-vos por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então é necessário ter pelo menos um pouco de conhecimento das Escrituras para tentar usufruir, para tentar se empoderar daquilo que eu vou comentar com você, que é autoridade e poder. Como ter essa autoridade, como ser reconhecido espiritualmente falando. Existe a dimensão humana, existe uma dimensão espiritual, que elas se convergem. Jesus disse: tudo que ligares na terra será ligado no céu, através de orações. Então você vê que existe um fator natural humano e existe também um fator espiritual. Então, entendendo isso, que existe duas dimensões, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, a Antiga Aliança, que é a Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, antes do nascimento de Jesus, e a Nova Aliança ali, posteriormente, no livro de Mateus até Apocalipse, você vê que é a Nova Aliança, o nascimento de Jesus ali, a trajetória, o início das igrejas no livro de Atos dos Apóstolos, você vê claramente ali Jesus após a preparação dos discípulos, mas o que eu quero ressaltar aqui é essa autoridade e poder que poucos utilizam dela, poucos não usam. Porque a partir do momento que tem esse conhecimento e começar a praticar, a usar, a entender essa autoridade que Deus dá na mão do cristão, dos discípulos de Jesus, as coisas mudam em sua vida e Deus começa a agir em você e através de você para se tornar um canal de bênção na vida de outras pessoas. Vamos para as Escrituras Sagradas para entender mais um pouquinho sobre essa autoridade e poder? Vem comigo então no livro de Marcos, capítulo 2, versículo 17. Está escrito assim: os sãos não necessitam de médicos, mas sim os doentes. Quem disse isso? Jesus aos seus discípulos. E ele, dando continuidade ao versículo, ele fala assim, ó: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. A ideia era essa: convergir, converter eles, mudar, metanoia, Romanos 12:2, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A ideia é converter, mudar o pensamento, porque o que eles acreditavam ser o correto, muitas das vezes as pessoas estão seguindo um caminho e elas não têm a convicção que aquele caminho vai levar no caminho bom, que é a salvação. A ideia, uma das ideias principais da pregação do evangelho é a salvação das almas, né? Libertação daquelas pessoas que estão sendo escravizadas pelo pecado, oprimidas pelo maligno, é libertar elas, curar elas, transformar a vida delas, para que elas venham se apoderar do reino de Deus, venha vivenciar, porque Jesus disse: eu não vim para que, digamos assim, você viva em desgraça. A ideia não é essa. Ele fala assim: eu vim para que vocês tenham uma vida com abundância. Muitas pessoas estão sofrendo porque não conhecem e não passa a usufruir dessa autoridade e poder. Então a ideia aqui, ó, Jesus compara a igreja a um hospital. Quando ele compara pessoas enfermas, né, a pessoas pecadoras, as pessoas que estão necessitadas da salvação, da transformação de vida, ele compara ela a um hospital. Hospital que é um lugar de pessoas que estão doentes, existem médicos lá para tratar dessas pessoas. Então elas vão procurar um apoio, uma mudança na situação dela, porque muitas delas estão perecendo. Então aqui, ó, ele compara a igreja a hospitais, pessoas doentes que precisam receber uma cura e uma restauração. É uma parte da reflexão. Segura aí que tem mais. Ó, em Lucas
Capítulo 9, se você ver todos os versículos, começar a ler todos os versículos do capítulo 9 do livro de Lucas, vai chegar uma parte bem interessante, que olha que Jesus diz aos seus discípulos, ele deu autoridade para curar os enfermos, expulsar os demônios, e mais adiante você vê ele dando uma instrução para sua comitiva de discípulos para ensinar essas pessoas a se tornarem seus discípulos. Ao aprender, eles possam ensinar mais pessoas a se tornar também discípulos e assim por diante. O que é interessante é o seguinte, em Mateus 28:1, ide fazer discípulos. O ide fazer discípulos, ele está conectado nesse livro de Lucas, capítulo 9. Então, o livro de Mateus 28 e Lucas, capítulo 9, eles fazem uma conexão, uma junção, né? Em que sentido? Que a ideia aqui, quando os discípulos saem, eles começam a expulsar os demônios, curar os enfermos e anunciar sobre o reino de Deus. Tudo aquilo que Jesus havia passado de instrução aos seus discípulos, eles multiplicavam essa informação para que essas vidas também obtivessem a salvação através do Evangelho de Jesus Cristo. Esse evangelho gerava uma transformação na vida das pessoas e ainda gera até hoje, porque o Deus é o mesmo de ontem, hoje e será eternamente. Ele é. Então, partindo para os tempos de hoje, só para você ter uma ideia, a ideia do discipulado. Não existe uma escola convencional que, hoje em dia, muitas pessoas que... Eu estou com 43 anos de idade, vou fazer uma comparativa para você entender. Muitas pessoas da minha época, que eram alunas, eu estou com 43 anos, hoje eu vejo elas que tem pessoas que são diretoras de escola, tem pessoas que se tornaram professores, dão aula, seja dar aula numa academia, seja dar aula de matemática, de língua portuguesa, independente da área, se tornaram, muitos deles até mestres em faculdades. Eles lecionam, olha que interessante. Então, viveram um período como aluno, cresceram, se desenvolveram, estudaram áreas específicas, alguns deles se tornaram até médicos. Eu trabalhei num condomínio de alto padrão que existem muitas pessoas, muitos médicos, muita gente boa, excelentes profissionais. O que eu aprendo com isso? Que você começa como aluno e pode se tornar um professor ao ponto que você pode ultrapassar o nível desse professor se você se tornar uma pessoa dedicada àquela matéria. Da mesma forma que existem médicos, um clínico geral quando você vai no médico para se consultar, mas existem especialistas para a área do coração, cardiologista. Existe uma pessoa ali que é o pediatra, que é um médico específico para criança. Existem outras áreas específicas. Então, da mesma forma que existem médicos para áreas específicas, existem homens e mulheres de Deus que são especialistas na área de libertação, que trata muito do mundo espiritual e tem assuntos para falar sobre expulsar demônios, como que age o mundo espiritual, como que Satanás, os demônios, que a Bíblia fala que ele veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para que tenha vida e vida com abundância. Então eles têm conhecimento de causa, sabe como realizar uma intercessão, sabe como gerar um aconselhamento na vida da pessoa para que a saúde espiritual dela, né, venha viver de forma crescente, cada vez mais bem, assim, toda a família dela, toda a casa dela. Então você vê que existem pessoas que têm um assunto nessa área, têm autoridade para falar sobre aquilo, porque na vida dele você vê resultados. Já existem pessoas que sabem muito bem falar sobre casamento, manter um bom matrimônio. Outras pessoas têm um dom, uma habilidade, e é cristão também, assim, que se destacam em outros nichos, em outras áreas específicas. O que eu aprendo com isso? Que pessoas que são especialistas, por exemplo, na área de cura, você vê sinais de Deus realizando na vida deles através de cura. Que a igreja em si, ela se move como um corpo, como membros, e ela é um grande hospital que veio para gerar salvação através do evangelho que Cristo pregou aos seus discípulos. E esses discípulos, muitos deles se tornaram doutores em algumas áreas, especialistas em outras, para que esse evangelho do reino de Deus viesse a alcançar a sua vida que está me assistindo agora, que Deus me deu o dom da comunicação. Então, vamos lá. Você entendendo isso, que graças a Deus eu busquei um conhecimento para chegar em níveis e hoje eu
transmito pelas redes sociais e também prego em algumas igrejas, eu quero que você entenda isso, que você, para ter essa autoridade e poder que Jesus deu aos seus discípulos, ele pede a seguinte informação básica, ele pede a seguinte, isso não vai sair da sua cabeça, de hipótese alguma, é o quê? Estudar a Bíblia, você tira um tempo todo dia, né, no decorrer da semana, você tenta separar um tempinho, ou 5 minutos, ou 10 minutos, ou 15 minutos, ou meia hora. Começa do pouco. Ah, pastor, eu não tenho tempo. Começa com 2, 3 minutinhos do seu dia aí, abaixa a Bíblia no celular, começa ali, lê ali, tem versão João Ferreira de Almeida, tem versão NVI, tem Thompson, tem várias Bíblias aí legal para você baixar no seu celular, né? Para que você venha ler. Começa do livro de Gênesis, né? Gênesis é a primeira parte da Bíblia, ou se você quer saber mais sobre Jesus, começa logo do livro de Mateus, que vai falar sobre a descendência, a árvore genealógica de Jesus, e de Mateus você vai até Apocalipse ali, que Apocalipse acaba a Bíblia ali, né? Então você vai ali já do Novo Testamento. O que eu te aconselho? Se você tiver uma curiosidade, você pode pegar 2 marcadores, 2 tirinhas de papel, uma fitinha ou alguma outra coisa ali, ou com a caneta mesmo, começa a marcar aonde você leu e aonde você parou, você faz um risquinho, um tracinho, uma marcaçãozinha ali, para você não se perder. Se você estiver tirando um tempinho todo dia, disse Jesus, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você está se alimentando espiritualmente com instruções poderosas que Jesus transmitiu aos seus discípulos. Você entendendo isso, o seu nível espiritual, o seu ser espiritual, o seu homem espiritual, ele cresce, se torna um gigante na fé. Agora, o homem carnal, ele não entende as coisas espirituais. Às vezes a pessoa está passando por batalhas na vida dela que ela não sabe guerrear. Por quê? As armas dela são naturais e não são espirituais. A partir do momento que você começa a entender o Evangelho de Cristo mais profundamente, né, você se torna um homem espiritual. Você deixa de se tornar um homem simplesmente carnal, né? Mas você se torna mais apegado às coisas do Espírito. Você começa a discernir, entender mais como se move o mundo espiritual. Vamos lá. Então você aprendeu que você tem que ler a Bíblia, que disse Jesus, não só de pão viverá o homem, mas toda a palavra. A palavra é a Escritura Sagrada, que foi escrita por homens, inspirada por Deus. Segundo ponto, oração. A oração é um diálogo que você realiza com Deus. Seja de manhã, à tarde, à noite ou de madrugada, você tira um tempo para falar com Deus. Ah, de repente é um lugar que você consegue mais estar ali sozinho no carro. É lá no carro que você vai falar com Deus. De repente, ajoelhado na sua cama, quando você acorda de manhã ou quando você vai dormir, um pouco antes de você dormir. Você ajoelha ali na sua cama, ali na beira da sua cama e começa a falar aquilo que você está sentindo no seu coração, os seus anseios, os seus desejos, os seus medos, né? De repente você está passando por problema de saúde, eu não sei. Você precisa pedir para Deus ali uma cura, um milagre, uma transformação, ou para Deus usar a vida de um médico, ou mostrar como realizar essa situação. É um diálogo. A oração não tem segredo, gente. Não estou falando de reza aqui, você ficar repetindo várias vezes a mesma coisa ali e tal. Não. Jesus, ele ensinou no livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos principais ali das Escrituras Sagradas, que vai falar muito sobre a vida de Jesus. Você vê que ele ensina você dialogar, você falar e acreditar que Deus está te ouvindo. No livro de Tiago fala que você for orar, você ora, mas acreditando que Deus está te ouvindo. Senão, é comparado com as ondas do mar. Vai para lá, vai para cá, uma hora você está pensando uma coisa, outra hora você está pensando outra, uma hora você está acreditando, outra hora você não está acreditando. No mundo espiritual, você tem que agir por fé e não por vista. Hebreus 11:1 fala que a fé é a certeza das coisas que se esperam. Você tem que esperar que Deus vai falar com você. Você tem que esperar que o milagre pode vir da mão de Deus. Você tem que esperar que Deus pode usar uma pessoa para falar com você aquilo que você necessita, ou usar uma pessoa para trazer uma solução, uma resposta que você necessita. Como é sem gerar aquilo que você necessita? Através da oração, da mesma forma que uma mulher demora 9 meses para gerar a luz, um milagre da luz, de repente é uma semana que Deus está gerando o seu milagre. De repente é de hoje para amanhã, de repente a resposta é de madrugada, de repente Deus pode falar com você através de um sonho, ou através de uma inspiração, um insight, uma ideia. É uma ideia para alavancar uma empresa, a criar um negócio,
a ir em tal lugar, entregar um emprego, ou um currículo, ou falar com alguém que você necessita de uma ajuda, e falar que você precisa dessa oportunidade de emprego, a se expressar diante das pessoas, a lidar melhor com a sua esposa, ou lidar melhor com o seu esposo, ou lidar melhor com seus filhos, como se tornar uma pessoa aí agradável, né? Você não vai conseguir agradar todo mundo, mas agradável aos olhos de muitos, dando um bom testemunho. Através disso, gente, você fala com Deus, e Deus ele pode te dar essas inspirações, esses insights. Ele pode te dar uma cura que você necessita. De repente você fala: Deus, eu lhe peço em o nome de Jesus, Pai, eu necessito de uma cura para tal parte do meu corpo. Me ajuda, se isso é possível, de algo de forma espiritual sair isso do meu corpo. Eu lhe peço em o nome de Jesus que o Senhor me ajuda. Eu necessito desse socorro, me dá uma resposta. Seja de forma espiritual, remove isso do meu corpo, ou me direciona a alguém, ou a algo, ou a uma solução que eu venha a ser curado. Com certeza, Deus deu sabedoria aos médicos também, né, inteligência, capacitação aos homens, a ciência, para que também eles venham a ser utilizados como instrumentos através da medicina, para que, se necessário, realizar a cirurgia, se necessário, realizar um tratamento. Mas você pode antecipar isso através da oração, para que Deus te dê um direcionamento. Então você aprendeu mais sobre oração aí também. Deus, me faz entender mais sobre as suas coisas, faz eu entender mais sobre a Escritura Sagrada, me ajude a entender mais sobre esse livro sagrado, porque até então eu leio, não estou conseguindo entender. Continue a lendo, vai chegar uma hora que você começa a entender. E de repente você pode ir através dos meus vídeos, ou vídeos de homens e mulheres de Deus na Bíblia aí, nas redes sociais também, que tem um bom conteúdo digital para ensinar a palavra, ou através de um curso bom de teologia. Então vamos lá. Oração, estudo da palavra. A intercessão é quando você ora pela vida de alguém, sem a pessoa saber. Você está na sua casa, no seu quarto, ou na cozinha, ou naquele momento de folga no ambiente de trabalho ali, né, horário de almoço, você almoçou tudo, e de repente surtiu um desejo ali de você falar com Deus de algo que você necessita. Você pode fazer isso também. Você, lendo as Escrituras Sagradas, você vai entender como funciona a mente de Deus. Você orando, você começa a gerar uma intimidade, espiritualmente falando, com Deus. Ele vai começar a falar com vocês através de sinais, de uma forma que você entenda. E a prática do Evangelho. Jesus disse: não sede só ouvintes, mas sim praticantes. Ao você praticar o Evangelho, né, você está realizando uma das coisas que Jesus menciona. E também o discipulado. Quando você evangeliza outras pessoas, você está fazendo que a mensagem dê continuidade e gere transformação na vida das pessoas. Que a fé é como uma semente. A palavra é como uma semente de fé, que é plantada no coração das pessoas. E essa semente pode ser que chegue a um dia, 2 dias, uma semana, um mês, um ano. Essa semente ela cresce e frutifica na vida da pessoa. Começa a gerar uma transformação de dentro para fora. Outro ponto interessante. O jejum. Jejum é um assunto que eu vou falar em um dos outros vídeos, que ele mortifica a carne e fortalece o espírito. O seu espírito se torna mais forte, mais sensíveis nas questões espirituais. Ele auxilia muito, mas é assunto para os outros vídeos que eu tenho. Acompanha aí, clica nos meus vídeos que falam sobre jejum aí também. Vamos lá. E a intercessão também é quando você ora pela vida de alguém também, pessoalmente falando. Às vezes a pessoa está com uma dor de cabeça, está com algum tipo de problema, que mais para frente você vai ver que o Espírito Santo de Deus vai te dar uns alertas em você, e você pode orar pela vida de alguém a partir do momento que você tem mais conhecimento das Escrituras Sagradas, que seria assim: você pode segurar ou na mão da pessoa e falar: em nome de Jesus, Pai, na autoridade, no teu santo poder, eu lhe peço para que o Senhor remova essa enfermidade do corpo dessa pessoa. Se é uma questão espiritual ou física, eu sei que o Senhor tem poder para mudar esse cenário na vida dela, para mudar a história dela. Eu lhe peço em o nome de Jesus, ajuda ela agora, Pai. Remove todo tipo de mal. E isso eu falo quando você já tem um certo conhecimento das Escrituras Sagradas. Você pode realizar esse tipo de oração. Em alguns casos específicos, você pode chamar um pastor da sua igreja, um homem ou uma mulher
de Deus, da igreja pela qual você faz parte, que realmente leva o evangelho a sério, convida ele para ir na casa de tal pessoa, dessa pessoa que está necessitando de uma oração, e de repente pode ser que ocorra um milagre naquele local, e isso vai mexer com a fé de todos. E através desse milagre a pessoa começa a testemunhar mais sobre o amor, sobre o milagre, sobre a libertação, sobre a cura que Jesus, a honra é dele, que realizou na vida dessa pessoa através da oração. Vamos lá. No livro, então, de Atos, capítulo 2, você vê ali que uma comitiva de aproximadamente 120 pessoas, elas vão em um lugar que Jesus havia mencionado para que elas ficassem. Vamos imaginar um salão no tempo de hoje, né? Um salão. Vamos imaginar assim, para ficar mais fácil para você entender. E eles se reúnem lá. Jesus convida em torno de 500 pessoas, aproximadamente, para que estivessem lá. Só que apenas 120 obedecem essa instrução e vão até o local e começam a fazer orações de acordo com o que os discípulos haviam ensinado a essas pessoas, de acordo com o que Jesus já tinha passado a instrução. E quando elas realizavam as orações, a Bíblia menciona que desce sobre a cabeça delas línguas de fogo. É uma figura de linguagem ali. E vem um vento forte e impetuoso. Então a casa, o local enche, né? Imagina um salão grande, como se fosse um casarão, por volta de 120 pessoas orando naquele local. E de repente vem um som forte e impetuoso de vento, assoprando sobre o local, sobre todos que estavam dentro daquele local. E quando esse vento começa a ficar se movimentando ali dentro do local ali, as pessoas percebem esse vento forte, impetuoso. Menciona as escrituras sagradas que, sabe aquele fogo que você acende ali aos gravetos que você coloca ali numa fogueirinha, ou até mesmo num fogão, você vem, liga ali o fogão ali, você vê aquele formato de língua de fogo ali, na hora que você vai colocar uma panela, alguma coisa para esquentar, ou numa fogueira mesmo, você vê que ele fica em movimento. Então, essas línguas de fogo aí, espiritualmente falando, fala que algumas dessas pessoas começaram a enxergar em formas de língua de fogo que repousava sobre a cabeça das pessoas que estavam orando naquele local. E essas pessoas que tinham ali por volta de 120 pessoas, a Bíblia menciona que elas foram cheias do Espírito Santo de Deus. Elas foram transbordantes da graça, do poder, da capacitação, de uma coisa chamada unção, que é um poder, uma capacitação sobrenatural de Deus sobre as vidas dos discípulos que obedecem e praticam o Evangelho de Cristo. E entendendo isso, já estou partindo para o final, que eu tenho certeza que está entrando na cabeça de muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo. Em Atos capítulo 19, no livro de Atos capítulo 19, mais adiante, depois desse feito ocorrido, Atos capítulo 19, você vê ali que Paulo, já convertido, né, o apóstolo Paulo, ele está tão cheio dessa graça, tão cheio de poder, tão cheio de capacitação sobrenatural, que pessoas pedem para ele orar em lugares diferentes, em cidades diferentes. Só que não tinha como Paulo se dividir. Não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, né? Não tinha ligação telefônica. Então, qual foi a estratégia que ele usou naquele tempo? A Bíblia menciona em Atos 19 que ele utilizou aventais e lenços que ele utilizava, que ele orava, consagrava aquilo, e aquilo, quando era entregue naquelas pessoas que estavam num leito de cama, que estavam acamadas, quando tocava aqueles lenços ou aventais nas pessoas, a pessoa saltava, aquele espírito maligno, quando era uma possessão maligna, saía do corpo das pessoas, e elas imediatamente elas eram curadas. É o que diz a Bíblia no livro de Atos 19. Não estou mentindo, é o que diz o Evangelho Sagrado aqui. Então, para finalizar, você vê que aí que essa autoridade e poder, ela começa a fluir de forma evidente, através de sinais que os discípulos produziam com imposição de mãos ao orar pela vida das pessoas.
e você via que objetos eram consagrados. A Bíblia menciona que até mesmo a sombra de Pedro, o apóstolo Pedro, quando tocava nas pessoas enfermos, ele ia andando, se movimentando. No livro de Atos está registrado isso, que a sombra dele, era tanta pessoa que estava enferma, quando ele passava perto de pessoas, a própria sombra dele, quando tocava em pessoas, pessoas eram libertas e curadas. Era uma unção específica de cura que havia na vida daquele discípulo. Então existem vários tipos de cura que os discípulos de Jesus, eles eram usados pelo Espírito Santo de Deus, eles eram direcionados por Deus para realizar esses milagres. E o nome de Jesus era propagado, porque a honra e a glória Jesus não ensinou a ser utilizada para nós. Eu sou o cara que realizo todos os milagres que posso imaginar. Não. Ele fala assim, que quando realizar esses milagres, ele ensina através do Evangelho, que fala que a honra e a glória é de Deus. Nós somos instrumentos nas mãos dele. Mantenha um padrão de humildade. Olha aqui, em Atos capítulo 19, versículo 13 adiante ali. Atos capítulo 19, versículo 13. Houve uma situação que havia 7 homens que eram filhos de Seva. Seva, ele era o maioral ali entre os sacerdotes da época. Ele era um superior entre esses sacerdotes. E esse sacerdote chamado Seva, ele possuía 7 filhos. E esses 7 filhos, vendo que Paulo fazendo aquelas façanhas, outros discípulos de Jesus fazendo aquelas façanhas, falou, peraí, eu vou fazer também. Imagina eu pensando, né, cá com os meus botões aqui, falou, pô, meu pai também é sacerdote, e eu vi um monte de gente fazendo essas coisas aí, eu vou nessa onda, eu vou ver como que faz isso aí, eu vou fazer. Ele sem conhecimento. Lembra que eu falei em Oséias 4:6? Meu povo morre por falta de conhecimento. A falta de conhecimento faz que as pessoas, muitas das vezes, se dê mal. Então a gente tem que entender um pouco mais antes de tomar uma ação, tomar muito cuidado. As coisas de Deus é coisa séria. Eu brinco muitas coisas, mas na hora que se fala das coisas espirituais, eu gosto de levar as coisas sérias. Veja bem que interessante. Fala em Atos capítulo 19, versículo 13 adiante, que quando os 7 filhos de Seva, que era um cara de autoridade maioral ali, ele tinha entre os sacerdotes ali uma certa autoridade, entre os sacerdotes, mas não no mundo espiritual, falando ali de forma clara, de realizar os mesmos feitos que os discípulos de Jesus realizavam. Veja bem, é diferente isso. Existe uma autoridade humana, existe uma autoridade que Deus dá ao homem, né, para exercer um cargo humano, né, ofícios de igrejas, mas também existe uma autoridade extrema de alto nível, que é uma autoridade espiritual, que essa autoridade está ligada a que Jesus dá aos seus discípulos. Olha só que interessante, né? E fala também para a gente respeitar as autoridades humanas. No livro de Colossenses, capítulo 3, também ensina sobre isso, mas não vou entrar nesse assunto agora. Mas para finalizar o nosso vídeo, para você entender sobre você usar essa autoridade e poder, você seguindo todo esse passo a passo que eu mencionei a vocês, que eu instruí a vocês a seguirem, essa autoridade já está sobre vocês. Vocês vão aprender isso através dos evangelhos de Cristo. Mateus, Marcos, Lucas, João, adiante ali, né, até chegar ao Apocalipse. Mas uma base simples, que você já tem um bom resultado, pelo menos Mateus, Marcos, Lucas e João, você lendo, você já vai ter ideia, vai ter uma noção, vai ter já um start aí para você caminhar e estar exercendo essa autoridade e poder. Então, olha o que acontece. Imagine comigo a cena. Os 7 filhos de Seva vendo os discípulos expulsar demônios, viram um cara endemoninhado. O que é endemoniado? Né? Um cara que estava possesso de um demônio ali. Os filhos de Seva viram um cara que tinha um demônio ocupando o corpo dele. Eles viram um cara possesso de demônio. Para quem já viu isso, existem pessoas que contorcem o corpo, existem pessoas que passam mal, vomitam, existem pessoas que começam a ter uma força meio que sobrenatural, sobre-humana, e começa a se arrebentar, arranhar o corpo, rasgar as coisas, começa a bater nas pessoas sem ter muito
começa a bater nas pessoas sem ter conhecimento de causa, uma raiva, uma fúria toma conta dessa pessoa e ela tira dentro do corpo dela um poder fora do normal. Isso, em muitos casos, é caso espiritual. Em muitos casos, é caso que a pessoa está endemoniada, está possuída por um demônio. De repente é um espírito maligno que está tomando conta dela, ou mais de um espírito maligno está atormentando a vida daquela pessoa. Então, quando isso ocorre, nesses casos espirituais, a pessoa que tem conhecimento da palavra de Deus, entenda bem, a pessoa que tem conhecimento da palavra de Deus, ele exerce uma autoridade e poder para expulsar esse demônio no nome de Jesus. Em nome de Jesus, sai. Em nome de Jesus, sai do corpo dessa pessoa e não volte mais. Ele pode usar essa autoridade, ou impondo a mão na cabeça da pessoa, ou dizendo numa certa distância segura para a pessoa e falando com firmeza, com intrepidez, com autoridade, acreditando que esse demônio vai sair do corpo dessa pessoa. Mas veja bem, entendendo isso, os filhos de Seva, 7 homens, tentaram expulsar o demônio de uma pessoa. A Bíblia menciona que eles falam assim, ó, vou ler uma parte aqui, ó, que eles falam, eu te expulso, ou eu desconjuro-te, ou eu te dou ordem para que saia do corpo dessa pessoa pelo Deus a quem Paulo prega. Os filhos de Seva falando isso a um homem que estava possesso de um demônio. E olha só o que acontece. A Bíblia menciona que o demônio, através daquele homem, fala através daquele homem, falando assim, ó, Jesus eu conheço. Paulo, eu também bem sei quem é. Jesus eu conheço e Paulo eu bem sei quem é. Isso é o demônio falando para aqueles homens. Imagina só o demônio falando, Jesus eu conheço. Paulo eu bem sei quem é. Mas vocês quem são? Quando ele fala isso, a Bíblia menciona ali que eles vão em direção daqueles homens, dos 7 homens aí, e começa a bater tanto naqueles homens, um único homem batendo em 7 homens, ao ponto que eles começam a serem feridos o corpo deles e saem correndo gritando. A Bíblia menciona que eles saem correndo. Os 7 filhos de Seva saem correndo, desesperado. Porque eles não sabiam lidar naquela questão espiritual. Estava fazendo uma coisa por falta de conhecimento. E eles não tinham essa autoridade e poder. Por quê? Os demônios falam claramente quem que eles conheciam no mundo espiritual. Falou, Jesus eu conheço. Paulo eu bem sei quem é. E vocês, quem são? Então existem muitas pessoas que elas não têm essa autoridade. Não conquistaram essa autoridade em Deus através de um discipulado, através de entendendo o evangelho de Cristo e passando a praticar para que eles venham herdar, porque nós somos como filhos de Deus, quando você começa a praticar o evangelho, nós somos enxertados na videira, nós passamos a se tornar discípulos de Cristo. Então essa autoridade e poder vem sobre a nossa vida através do Espírito Santo de Deus que passa a fazer morada em nosso coração quando você reconhece os pecados que você tem. Você entende que você sem Deus não é nada. E com Deus você se torna mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então tome cuidado, mas aprenda mais sobre o Evangelho de Cristo para que você venha se tornar uma pessoa empoderada. Que essa autoridade e poder esteja do alto da cabeça até os seus pés. Esse revestimento, essa graça, essa virtude. Quando você se apodera disso, os dons do Espírito Santo de Deus te capacitam a viver o sobrenatural de Deus. Então eu convido você, a partir desse vídeo, a estudar a Escritura Sagrada, a orar no poder que há no nome de Jesus, a buscar a Deus, ter esse relacionamento para que você venha usufruir. Porque a palavra de Deus diz que em tudo eu quero que te vá bem. Mas para que você vá bem, você tem que entender quem é o Pai que te gerou. Pois a Bíblia fala que Ele te conhece desde o ventre da tua mãe. É o que está escrito ali.
Você vê muito em Isaías, Jeremias, correndo por essas revelações. Que Deus nos conhece desde a formação do ventre. Você não nasceu por acaso, por um acidente. Você não é obra do acaso. Você nasceu com o propósito de se tornar um filho de Deus, de exercer essa autoridade e poder e gerar frutos. Porque a ideia é que você seja salvo, você e sua casa, e essa geração seja impactada com o poder e a graça de Deus, que habita em nós e vai agir através de nós. Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe com um amigo que você sabe que está precisando. Dê um like para fortalecer o canal e se não é inscrito ainda, se inscreve aqui. Que Deus abençoe sua vida, que essa semana seja impactado com a graça de Deus, em o nome de Jesus. Se você crê, diga amém e graças a Deus.